Meus amigos e amigas do terceiro ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor Pedro Henrique, professor de História do Brasil, que vocês já conhecem. Pessoal, aqui no canal da escola com mais uma aula de História nossa, tá? Então a gente conclui hoje o assunto extenso sobre a Era Vargas, tá? Então a gente já entendeu ali os antecedentes, a tomada do poder de Vargas, que já foi uma aula. A gente entendeu também sobre o governo provisório, tá? Que vai de 30 a 34. A gente também entendeu sobre o governo constitucional de 34 a 37. A gente entrou também, que foi na aula passada, a falar sobre o Estado Novo, 37 a 45. E agora a gente vai concluir essa aula vendo aí os pormenores desse extenso governo, cheio de particularidades, tá? Que são desde acordo com meios políticos, econômicos, sociais, tá? Quando eu falo de questões políticas, são políticas internas e políticas externas, até porque vocês sabem que é um período onde praticamente são todas as nações elas são influenciadas de acordo com a estrutura geral do mundo. Então nesse período ali a gente está lidando dentro do Estado Novo com a Segunda Guerra Mundial, tá? Então é o que a gente vai atrelar a nossa aula de hoje, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui para vocês, Era Vargas, parte 3, fim do Estado Novo e FEB, tá? Porque a gente vai falar sobre a FEB. A FEB aí é muito importante, a Força Expedicionária Brasileira, tá? Os conhecidos pracinhas, os brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, um fato que, devido à historiografia, vem tentando esquecer ainda mais esse grande fato histórico da nossa própria história. Então cabe a nós aí estar sempre retratando e valorizando esses grandes soldados que lutaram em solo europeu durante essa grande guerra, tá? Então, pessoal, a gente vai dar continuidade agora à nossa aula, tá? Espero que vocês estejam aí com o caderno sempre anotando aí as partes mais importantes. Qualquer dúvida pode entrar em contato lá pelo grupo do WhatsApp ou aqui pelos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá, Era Vargas, última aula, tá? Nas próximas aulas eu pretendo trazer aí questões para vocês, então vou dividir as próximas aulas em questões, resolução de questões. Não tem como a gente trabalhar tudo em um vídeo só, vocês sabem. Então acredito que próxima aula é resolução de questões sobre Era Vargas, a próxima também resolução de questões, tá? E aí a gente vai dando continuidade. Beleza, vamos lá. Puxar aqui um pouco. Pessoal, aqui eu trouxe alguns aspectos, alguns elementos importantes para a gente entender esse contexto ali do Estado Novo e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, ó, acompanha as setinhas, coloquei lá em cima para vocês, ó. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 39, o governo brasileiro ele manteve uma neutralidade ambígua. Quando eu falo uma neutralidade ambígua, pessoal, é vocês lembrarem que o Brasil nesse momento ele estava neutro, ou seja, ele estava em cima do muro e ele estava praticamente aliado, tanto com o grupo dos aliados, tanto com o grupo do eixo. Então ele fazia ali relações diplomáticas, relações comerciais, relações até militares, tanto com os Estados Unidos, tá? Tanto também com o grupo dos alemães. Então ele estava em cima do muro, lembrando também que, como eu já disse em outras aulas para vocês, Vargas, ele impôs uma ditadura aqui a partir de 37, e essa ditadura autoritária, tá? Centralizadora, ela tinha muitos aspectos referentes ao nazifascismo que estava crescendo e que tinham tomado conta ali do solo europeu de algumas nações naquele período, tá? Então Vargas ele assemelhava o seu governo ditatorial com essas questões. Ele gostava, ele se familiarizava com essas questões problematizadoras, com essas questões autoritárias desses governos que existiram nesse período, tá? Então nesse momento ele estava ali neutro, ele estava em cima do muro, ajudando os Estados Unidos, ajudando ali os países do eixo, o grande grupo, tá? Então nesse momento o Brasil ele ainda não tinha declarado guerra a ninguém, tá? Ele estava só tentando absorver ali o melhor empréstimo, tentando absorver ali a melhor causa, o melhor objetivo para ele, para o governo brasileiro, para o governo varguista daquele período, tá? Segundo ponto, pessoal. Em 1940, o presidente dos Estados Unidos concedeu um empréstimo de aproximadamente 20 milhões de dólares, tá? Esse empréstimo, ele, claro, ele vem com uma medida justamente que o governo brasileiro, o governo varguista, ele implementou para construir
grande siderúrgica, tá? Acompanha a siderúrgica nacional. Então nesse governo de Vargas, como eu já tinha falado para vocês, grande salto industrial. É claro que ele fez várias políticas essas que tinham aliança com os estrangeiros. E é claro que os Estados Unidos, besta, que não tem nada, ele viu que o Brasil ele poderia se assemelhar, ele estava se assemelhando naquele momento a um governo autoritário, a um governo ali alemão, a um governo italiano, a um governo japonês, tá? Então os Estados Unidos poderia perder essa forte aliança brasileira para os países do eixo. Então os Estados Unidos começam a financiar, tá? Os Estados Unidos ali, como vocês sabem, saindo ali da Primeira Guerra, se transformando em uma grande potência na Segunda Guerra. Depois que ele entra, ele também vai se consolidar com uma grande potência hegemônica nesse período. Então os Estados Unidos ali ele tem esse sistema de créditos justamente para conseguir aliar Vargas à sua estrutura política e econômica, tá? E aí aconteceu que nem os Estados Unidos esperava, que era justamente em 42 o Brasil ele rompeu relações diplomáticas com os países do eixo, tá? Então Vargas ele começa a ter uma questão mais democrática de lidar com outros governos, então ele vai mais para o lado dos aliados, tá? Então ele vê que essa política poderia beneficiar ele no futuro, em caso ele quisesse ainda se perpetuar no poder. E aí aconteceu uma represália vindo dos alemães, tá? Como eu coloquei aqui para vocês na quarta setinha, aqui embaixo, ó. Ainda em 42, submarinos alemães torpedearam 5 navios mercantes brasileiros. Então aí morreu muita gente nesse período, tá, pessoal, com esse ataque dos alemães. Então os alemães nesse período que ele vinha além de embarcações passando ali próximo à costa, tanto ali da África, tanto na parte ali de cima, falando ali da Europa, ele tinha essas questões territoriais, tá, de avanço. Então ele acabou torpedeando alguns navios brasileiros e isso desencadeou várias manifestações, diversas manifestações em vários territórios, várias regiões aqui no Brasil, com a população pedindo para que Vargas tomasse uma iniciativa, tá? Tomasse alguma ação contra esse ataque vindo do eixo, particularmente ali dos alemães contra os brasileiros. Então os brasileiros aqui eles se manifestaram, tá? Foram para as ruas pedindo que Vargas tivesse alguma atitude mais impulsiva, que Vargas realmente ali ou desse o troco ou realmente fizesse alguma coisa ali que mexesse com aquele período e que vingasse aqueles mortos que acabaram infelizmente por conta desse período conflituoso de guerra perdendo suas vidas naquele momento, tá? Então como eu coloquei para vocês na última setinha aqui, depois das manifestações o Brasil declarou guerra contra o eixo, tá? Isso em 42 ainda. Aí a partir de 42 o Brasil ele vai se movimentar de acordo com a linha britânica, com a linha francesa, com a linha dos Estados Unidos, tá? E a partir daí 43 é formado alguns grupos expedicionários, tá? Que é o que a gente chama de FAB, a Força Aérea Brasileira, e FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Esses dois grupos eles vão sendo fortificados para ajudar os aliados nessa Segunda Guerra Mundial. Então aqui eu trago algumas particularidades, tá? Sobre esses acontecimentos. Então aqui eu trouxe para vocês em relação à Força Expedicionária Brasileira. A FAB ela está muito mais ligada à parte da costa, ela está muito mais ligada à parte da defesa, muito mais ligada à parte da própria expedição, a própria averiguação e investigação ali em torno da costa. Em relação à FEB, ela foi muito mais efetiva porque foram um grupo de expedicionários aqui brasileiros que eles se movimentaram, tá? Então eles tinham investimentos vindo me desculpem, vindo dos norte-americanos, tá? Estadunidenses. Então eles tinham a própria vestimenta deles, eles tinham a própria o armamento deles, foi tudo crédito dos Estados Unidos, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, treinamento e equipamento dos Estados Unidos, expedição com 25 mil soldados, tá? E participação efetiva na Itália. Então, eles foram junto com pelotões aqui dos Estados Unidos para o solo italiano para lutar lá em várias regiões onde estava sendo dominada ali pelo regime fascista ali do Mussolini. Tá? Então aqui é uma imagem para vocês que eu trago justamente ali do desembarque, tá? Dessas grandes tropas chamadas de pracinhas, esses grandes praças, como eles eram conhecidos. Esses pracinhas febianos
esses brasileiros lutaram e foram muito importantes justamente nessa tirada do fascismo ali em solo italiano, tá? Então vou passar aqui para vocês, mostro duas imagens, essa da minha lateral aqui é justamente mostrando ali um grande tanque americano, tá? Que mostra ali um soldado brasileiro passando por ruas italianas, e aqui uma foto, claro, digitalmente colorida, o que foi um grande clássico, um grande fato histórico aí, um grande pracinha, tá? Mostrando aqui que a cobra está fumando, esse tema, tá? Inclusive o símbolo da FEB, ele ganha essa imagem da cobra, a cobra está fumando justamente porque muita gente falava naquele período que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra, e foi aí que entrou esse brasão, tá? Esse símbolo que eu mostro aqui para vocês, que me perdoem, esqueci de colocar no slide, mas eu trago aqui no vídeo para vocês, ó, tá? Que é justamente ali o símbolo da febre, justamente a cobra fumando. Então aqui um soldado brasileiro rindo, tá? Os soldados brasileiros nesse período, eles eram considerados ali os mais alegres, tá? Os mais atuantes, os mais brincalhões, tá? Como se fosse tudo ali, um sinônimo de lealdade, um sinônimo de própria pureza deles, até porque muitos deles não tinham todo um treinamento, uma instrução específica para estar em campo de batalha, tá? Em relação a território, em relação ao clima, ele é muito diferente daqui. Eles passaram maus bocados, tá? Mas mesmo assim estavam lá alegres, cantando tanto o hino nacional quanto música daqui, em relação a samba, em relação a vários outros ritmos musicais. Então isso em grandes obras, tá? Tanto de italianos, tanto dos britânicos, tanto dos estadunidenses, contam essa alegria dos soldados brasileiros que acabavam contagiando ali as reuniões que estavam presentes ali, os grupos dos aliados. E aqui essa imagem icônica até, né, que mostra aí a cobra está fumando com o soldado brasileiro alegre, justamente ali por estar motivado dentro de uma grande guerra e estar ajudando ali sua população, seu grupo de aliados, tá? E agora eu vou passando para vocês. Vou puxar aqui para o lado. Trago algumas características lá no canto, ó, vamos acompanhar. Reconhecimento das potências europeias, tá? Agora a gente já está falando do fim dessa expedição, lembrando que os pracinhas, eles são colocados ali em solo europeu, em solo italiano, justamente ali em 44, então mais ou menos ali um ano para acabar a guerra, tá? Então mesmo sendo um ano pouco, um ano, eles atuaram bastante, tá? Eles conseguiram aí grandes empreitadas, grandes avanços ali junto com os estadunidenses. Eles conseguiram ali acabar libertando vários soldados aliados. Eles conseguiram aí segurar e acabar controlando vários pelotões ali, tanto alemães e tanto italianos também, tá? Então eles foram reconhecidos pelas potências europeias como grande força aliada naquele período. Eles ganharam o prestígio da população brasileira nesse período, tá? Então todo mundo aqui queria saber como os pracinhas estavam lidando, como os pracinhas estavam se adaptando àquele período, naquela localidade. É claro que infelizmente muita gente morreu, tá? Dos pracinhas também, então dos 25 mil, nós temos aí cerca de aproximadamente 1.000 e 2.000 mortos, tá? Então toda uma história. Se vocês quiserem também tem vários documentários, eu posso indicar para vocês vários filmes, grandes obras aí que retratam esse período da Força Expedicionária Brasileira em atuação lá na Itália, tá? Então assim que essa expedição ela acaba junto com a guerra e esses pracinhas eles voltam aqui para o Brasil, eles são desmobilizados logo pelo governo de Vargas, porque Vargas viu que eles alcançaram uma grande autonomia, eles alcançaram um grande poder, se tornaram grandes militares por ter participado de uma grande guerra, por ter trazido de volta para várias localidades ali a liberdade e a paz, a democracia, tá? Então Vargas tinha medo que esses soldados eles voltassem e assumissem o poder, tirassem Vargas e acabasse mobilizando toda a política, toda a estrutura política, social e econômica. Então Vargas ele desmobiliza logo, tá? Ele manda cada um para sua região, tá? Nem todos foram financiados nesse período, tá? Eu participei de algumas reuniões feitas hoje quando era na época da faculdade, cerca de 2015, 2016, onde eu encontrei alguns pracinhas que lutaram nesse período e muitos deles falaram que
pós o governo de Vargas, eles não receberam aquilo que o governo de Vargas dedicou a eles, era um certo financiamento ali para ele, para sua família. Então foi o que eles mais falaram hoje, a falta de reconhecimento, a falta de crédito por eles terem participado dentro dessa grande guerra, tá? Então aqui atrás eu mostro para vocês uma foto também que daquele período, alguns pracinhas voltando aqui já em solo brasileiro, tranquilo? E aqui eu trago para vocês, vou colocar aqui minha imagem no meio, essas duas imagens que já são dos dias atuais, tá pessoal? Aqui eu mostro para vocês alguns pracinhas, o pessoal que lutou, os grandes soldados que lutaram ali na Segunda Guerra Mundial, os brasileiros, tá? Então desfilando em ruas italianas, isso acontece uma vez ao ano, tá? Lá em solo italiano, é claro que nem todos os brasileiros, devido à sua idade, ele tem capacidade, ele tem locomoção de fazer esse percurso de daqui para a Itália e fazer participar de toda essa festividade, mas o povo italiano, como eu coloquei lá em cima para vocês, eles têm uma enorme gratidão, tá? Pelos soldados brasileiros, pela atuação da FEB em solo italiano, tá? Então todos os anos eles fazem alguns desfiles, algumas manifestações, principalmente ali as crianças, onde cantam o hino da FEB, tá? Que é sensacional. Se a gente tivesse em sala eu passaria para vocês, tá? Para a gente discutir um pouco sobre essa canção. Então aqui do meu lado eu trago para vocês as imagens da bandeira brasileira posta ali por crianças italianas. Então é um certo período aí, no período ali de libertação de grandes cidades como Lenovo, como várias outras ali cidades italianas. Então essas crianças hoje elas aprendem sobre essa atuação da Força Expedicionária Brasileira e eles têm uma maior gratidão por esses soldados brasileiros que ajudaram a libertação do povo italiano, tá? Pessoal, aqui eu trago o último slide para a gente fechar aí o governo de Vargas, tá? Então, como eu coloco lá em cima para vocês o tema, a deposição de Getúlio Vargas. Então, vamos entender agora como é que aconteceu, como é que findou a grande era Vargas aí em 1945, tá? Então, o primeiro ponto que eu destaco lá para vocês é justamente a contradição do governo, porque para pensar, Vargas em 37 a 45 ele era um ditador, tá? Ele era um autoritário, ele censurou muita gente, ele mandou matar muita gente, ele controlou a população, tanto em meio de comunicação, tanto na própria locomoção, tanto quando eu falo em meio de comunicação, estou falando ali principalmente ali da questão do rádio, da questão do discurso, tá? Tanto em relação à educação também, em relação às disciplinas, tá? E tanto a atuação, como você sai de casa, toque de recolher e várias outras coisas, tá? Então ele perseguiu muita gente, principalmente ali os seus opositores, tá? Mandou muita gente para fora também, enfim, a contração do governo de Getúlio Vargas era justamente essa. Como ele era um ditador, como ele era um autoritário e o seu regime de governo se assemelhava a um regime nazifascista, tá, que acontecia na Europa, ele ficou do lado dos aliados e mandou a FEB lutar contra o governo que ele mesmo prega em solo brasileiro, tá? Então o pessoal daqui do Brasil ficou meio que sem entender como estamos aqui vivendo em uma ditadura e o nosso governante ele forma uma tropa para lutar contra os ditadores lá fora. E aí foi uma grande contradição aqui dentro do governo, tá? Então isso já foi um ponto aí negativo dentro do governo de Vargas. E aí teve uma grande pressão, uma grande crise, como eu coloco para vocês na segunda setinha, pressões da sociedade, né? Quando eu falo da sociedade, é a sociedade civil, tá? A população estava querendo a saída de Vargas justamente para ele não ter outras iniciativas autoritárias centralizadoras, tá? Que tivesse uma repressão muito grande dentro da sociedade brasileira, tá? E ele teve também desentendimentos entre os ministros da alta cúpula das Forças Armadas, tá? Principalmente ali com o pessoal que estava aliado aos Estados Unidos e que fez todo esse contato de relação entre o desenvolvimento, a instrução dos pracinhas, tá? Por esses estadunidenses. Então essa relação com esses ministros das Forças Armadas que estavam atrelados aos Estados Unidos, ela foi quebrada dentro do governo de Vargas, tá? E aí temos também a fundação de 3 partidos, que eu coloquei ali para vocês, a UDN, o PSD e o PTB, como a gente conhece hoje.
tá? O Código Eleitoral ele foi modificado ainda em 1945, ali no finalzinho, onde colocava novas eleições para aquele novo ano, tá? Então Vargas ele acaba colocando ali, devido a todas as pressões e também querendo futuramente ainda alcançar o poder, o general Eurico Gaspar Dutra, tá? Então é ele que ganha a eleição nesse período, que vai de 45 a 51, mandato dele de 46 a 51, e Vargas vai voltar lá na frente, coisa que a gente vai falar lá na frente em próximas aulas, tá? Então, dentro desse período ali de instabilidade, tanto desse período ali de outras votações para ter outro presidente da república, tem um movimento chamado do queremismo, que era justamente a população ali que via Vargas como um herói, tá? Lembra ali da imagem do pai dos pobres, que ele tinha pai ali dos trabalhadores. Então o pessoal foi nas ruas, tá? Justamente falando, queremos Getúlio, que Getúlio se estendesse aí mais alguns anos dentro do governo. Então aqui eu trago uma imagem mostrando um pouco dessa manifestação para vocês em relação ao caráter do queremismo, tá? Pessoal, aqui a gente encerra a aula de hoje. Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo e a gente vai destrinchando um pouco mais sobre a Era Vargas, tá? Essa acredito que seja a última aula. Se eu esqueci alguma coisa, eu retomo em vocês em outro momento, mas acredito que na próxima aula a gente já tente resolver algumas questões, beleza? Valeu, terceiro ano, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam estudando, e precisar de mim, tô sempre por aqui, tá? Valeu e um forte abraço.